Salmos 25, verso 5. Ele diz o seguinte, está aí na tela para quem quiser acompanhar, por acaso não tiver trago Bíblia, está aí na tela também. Guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação. Por ti estou esperando todo o dia. É um salmo muito interessante, não é? Você começar a olhar e falar assim, nossa, ele está pedindo o que o salmista está pedindo aqui? Para Deus o quê? O guiar. Isso aqui é muito interessante em nossas vidas, porque muitas vezes nós não estamos fazendo isso em nossas vidas. Nós não temos colocado Deus para nos guiar. Nós temos sido guiados por outras coisas, menos por Deus. E aqui ele fala, guia-me na tua verdade e o que mais? Ensina-me. Então não é um ato só de você guiar, é o ato de você também ensinar, ser ensinado por Deus. Porque Deus quer você aqui na igreja, mas Ele não quer só você aqui na igreja por estar. Ele quer que você também faça o quê? Aprenda. Aprenda o quê? Os caminhos dEle. E Ele fala, olha, pois tu és o Deus da minha salvação. Existe outro Deus? Não, né? Nós não acreditamos nisso. Não existe somente um Deus. E somente esse Deus é o Deus que o quê? Que salva. É o Deus que cura, é o Deus que liberta, é o Deus que te fortalece, é o Deus que muda a sua vida. Então, esse é o Deus da sua salvação. E por onde que Ele está esperando? Todos os dias. Ele espera todo o dia por esse Deus. É isso que nos mostra aquela vontade de Davi de conhecer mais de Deus. Aqui a vontade do salmista é conhecer, aprender mais de Deus. Porque aí sim Ele vai poder nos guiar e vai poder mostrar a sua verdade. E o que é a verdade? A verdade é o quê? É a palavra de Deus, está lá em João 17. A palavra é a verdade. Então Ele fala, olha, guia-me na tua verdade. Então Ele fala, olha, guia-me na tua palavra. Por quê? Eu quero aprender a tua palavra. Eu quero poder aprender a absorver cada vez mais aquilo que o Senhor tem para mim. E é isso o nosso início dessa mensagem de hoje, porque eu quero que você preste muito bem atenção, não tire os seus olhos, não deixe desviar o seu caminho, porque a mensagem de hoje vai te ajudar a transformar a sua vida. Vamos começar ela lá em 2 Reis. 2 Reis, capítulo 6. Nós estamos construindo o altar. Os seus meses do ano que vem serão meses maravilhosos, porque Deus vai estar com você. São 12 domingos, 12 meses do ano que vem. Você orando por cada mês. 2 Reis, capítulo 6. Segunda Reis, capítulo 6, versículo 1 em diante. Aqui é uma história que muitos conhecem. Muitos sabem dessa história do milagre que aconteceu aqui através do profeta Eliseu. Mas hoje nós vamos estudar profundamente isso aqui. Nós vamos ler, depois nós vamos destrinchando cada parte dele. E disseram os filhos dos profetas a Eliseu: eis que o lugar que habitamos diante da tua face nos é estreito. Vamos, pois, até o Jordão e tomemos de lá, cada um de nós, uma viga, e façamos-nos ali um lugar para habitar ali. E disse ele: ide. E disse um: serve-te de ires com os teus servos. E disse: eu irei. E foi com eles. E chegando eles ao Jordão, cortaram madeira. E sucedeu que, derribando um deles uma viga, o ferro caiu na água. E clamou e disse: ai, meu senhor, porque era emprestado. E disse o homem de Deus: onde caiu? E mostrando-lhes o lugar, cortou um pau e lançou ali, e fez nadar o ferro, e disse: levanta-o.
Então ele estendeu a sua mão e o tomou. Muitas pessoas elas não param para analisar direitinho o que diz esses versículos. Eles pensam que o milagre é bonito, e é bonito mesmo. Você já imaginou? O ferro está ali, era para afundar e flutuou. Mas você começa analisando bem cada etapa que aconteceu para até chegar nessa situação. Aí você vai lembrar do Salmo que eu te disse ainda há pouco. Guia-me e ensina-me. Porque ele fala o seguinte, ó. E disseram os filhos dos profetas a Eliseu, eis que o lugar que habitamos diante da tua face é o quê? Estreito. Então o lugar estava já pequeno para eles. Então eles queriam aumentar, queriam fazer algo melhor. Eles queriam viver melhor na situação. Então eles estavam tentando achar uma solução. Eles estavam atrás de uma solução. Eles queriam a solução para aquele problema que eles estavam vivendo. E eles perguntam, eles falam assim, ó, eles arrumam, vamos pois então ao Jordão. Vamos lá, cada um pega o seu machado, vamos lá, cada um tira a sua viga e lá nós vamos fazer um lugar para habitar. Legal, maravilhoso. E olha o que ele diz. E o que o profeta disse? Ide. Não foi isso que o profeta disse? Podem ir. Vão lá. Vão lá que está tudo certo, vocês podem ir. Muitas pessoas, às vezes, não estão absorvendo essa situação aqui, porque ele disse aqui, ó, e disseram os filhos dos profetas a Eliseu. Eliseu era o quê? Um profeta de Deus. E o que ele está falando? O que os filhos foram falar com ele antes? Olha, nós temos uma situação aqui e nós precisamos resolver. Nós temos uma situação aqui que eu não sei mais o que fazer, mas eu encontrei uma solução. Mas eu preciso de o quê? Como se fosse de um alvará. Por quê? Eu preciso que fazer isso, isso e isso. Mas o senhor está de acordo? Posso ir? O que ele fala? Ide. Muitas pessoas, às vezes, elas querem resolver o problema delas na vida delas. Ela quer resolver as situações que estão afligindo, elas querem resolver as situações que chegam até ela. Mas elas vão falar com Deus? Elas vão lá e falam, Senhor, mas eu pretendo fazer isso, isso e isso. Eu acho que isso vai dar certo, mas você escuta a voz de Deus primeiramente? A maioria das vezes não, você vai lá e tem uma ideia e fala assim, não, isso aqui vai dar certo. E vai e faz. Depois não dá certo. Depois ainda coloca a culpa em Deus ainda às vezes, né? Porque as pessoas não estão primeiramente perguntando a Deus o que elas têm que fazer. Elas somente vão lá e façam. Elas somente vão lá e fazem. Por quê? Deixaram de perguntar a Deus qual o caminho. Lembra que o salmista está dizendo? Guia-me e ensina-me. O ato de você acreditar que Deus tem um lugar melhor para você e Ele é o quê? O seu Deus. É de você se colocar abaixo. Não, Deus, o Senhor tem o que é melhor para mim, o Senhor pode fazer o que o Senhor quiser na minha vida, mas me mostra um caminho. Às vezes as pessoas estão preocupadas somente no que elas acham, o caminho que elas querem percorrer, e não aquilo que Deus tem para elas. E o que Deus tem para você é muito melhor do que você pensa, do que você imagina. E vamos continuar lendo, que ele diz o seguinte, olha, ele disse o quê? E disse o quê? Ide, não foi ide? Então, liberado, pode ir. E olha só o que um dos servos perguntou. E disse serve-te de ires com os teus servos. E o que ele disse? Eu irei. Olha que coisa fantástica. Então não era o ato somente de falar assim, olha, nós estamos aqui buscando autorização porque nós precisamos e nós sabemos que o Senhor é profeta de Deus e que o que o Senhor fala acontece, então nós precisamos da autorização do Senhor para ir ver o que o Senhor acha que é o caminho correto. Ele fala, ide. Mas eu quero mais uma coisa, meu Senhor. Eu não quero só o ide. Eu quero que o Senhor vá comigo. Muitas vezes nós estamos assim na nossa vida. Nós não perguntamos a Deus nem aonde que Ele quer que nós possamos ir e nem que Ele vá conosco. Nós queremos ir sozinhos. Nós iremos sozinhos. Nós acabamos indo sozinhos. Porque nós não chegamos para falar, Senhor, vem comigo. Eu preciso do Senhor aqui comigo. Eu preciso porque sem o Senhor eu não vou conseguir. Agora você imagina que você leu toda a história para depois voltarmos a analisar cada ponto. Se o profeta não tivesse ido,
que aconteceria? Pelo menos um machado ficaria. E você, não sei se você sabe, o que você pensa hoje em dia. Ah, um machado você compra ali na feirinha ali, né, na loja de material de construção, está resolvido. Naquela época não era assim. Muito pelo contrário. Era uma peça cara demais. Tanto que você fala, olha, era emprestado. Porque naquela época não era fácil achar coisas que cortavam assim, você não achava em qualquer esquina. E ele fala, olha, eu irei. E você vê que ele fala, ó, e foi com ele. Chegando eles no Jordão, cortaram madeira. Muitas pessoas estão falhando nos seus negócios, falhando na sua empresa, falhando na sua vida profissional, porque você não coloca Deus no meio. Você não fala com Deus, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Senhor, o que o Senhor precisa que eu faça? Isso aqui está certo para fazer? Você lembra o que Davi fazia quando tinha uma guerra? Senhor, os amalequitas fizeram isso, isso e isso, eu vou contra eles. O que Deus respondia? Pode ir, Davi. Mas o que ele perguntava? O Senhor vai comigo? Porque sem o Senhor nós não conseguiremos sermos transformados. Sem o Senhor a sua vida não vai para frente. Você vai tentar conseguir alguma coisa, alguma situação, achar que é o certo a se fazer, mas lá na frente acontece alguma coisa. Você fica perguntando, Deus, mas por que aconteceu? Deus, mas por que essa situação está desse jeito? Deus, por que a situação está daquele jeito? Mas Deus estava no centro da sua vida. Deus era o centro do seu querer. Ele estava fazendo aquilo para mudar a sua vida. Ou você deixou Deus de lado e achou que os seus próprios achismos te levariam a algum lugar? Você vê aqui que nas pequenas coisas, eles querem Deus no meio. Eles falam, Senhor, profeta, o homem de Deus, o Senhor vai com a gente? Nós podemos ir? O Senhor vai com a gente? Isso é que ele fala, olha, e sucedeu que derrubando um deles uma viga, o ferro caiu na água. E clamou e disse, ai meu Senhor, porque era emprestado. Então nós temos o ide, depois eu irei, depois ele fala o quê? Chega para o homem de Deus e fala assim, ai meu Senhor. Eu quero que você preste atenção hoje, porque você vê que ele fala assim, ai meu Senhor. Se o profeta de Deus não estivesse lá, com quem ele iria falar? Nós sabemos que o véu se rasgou. Hoje nós temos livre acesso ao Senhor, ao nosso Deus. Mas se Deus não estiver com você, com quem que você vai falar? Quando estiver a situação em que tudo parecia perdido, eles recorreram a quem? Ao homem de Deus. Falaram assim, ai meu Senhor, era emprestado. E o homem de Deus tinha uma solução. E Deus vai sempre ter uma solução para os seus problemas. Mas você precisa que Ele esteja junto com você. Porque sem Deus, se Deus não estiver junto com você, você vai falar, ai meu Senhor, mas você chamou Ele para dentro de você, para dentro da sua casa? Você chamou Ele para dentro da sua empresa? Você chamou Ele para dentro da sua vida? Você falou, Senhor, eu preciso do Senhor na minha vida, porque sem o Senhor eu não sou nada e eu preciso que o Senhor me guie. Eu preciso que o Senhor me ensine. Eu preciso que o Senhor mostre para mim o que tu queres. Aí sim, quando tiver uma situação que você fala assim, ai meu Senhor, Deus vai falar assim, calma, respira, eu estou aqui. Por quê? Deus te traz a paz que você precisa, mas é somente quando você coloca Ele como seu guia, como seu Senhor. Você vai recorrer a Ele e Ele vai te responder, porque é nos momentos, situações assim, que Deus te responde. É nos momentos que você mais precisa, que a situação parece falar assim, ai meu Senhor, não sei mais o que fazer, eu precisava disso, eu precisava daquilo, mas Deus está no seu barco, Deus está com você, então Ele vai te guiar. Você vê que o profeta nem se esboça a reação, porque ele diz aqui, ó, onde caiu? Nós vamos resolver. É para já, é para agora. Porque o homem de Deus estava ali. Quando Deus está na nossa situação, Ele resolve aquilo que o diabo tenta tirar de você. Que o diabo vai sempre tentar tirar alguma coisa de você. Ele vai tentar tirar a sua paz, ele vai tentar tirar o seu ânimo, ele vai tentar tirar a sua saúde, ele vai criar meios, situações de tirar você do caminho de Deus.
daquilo que não vai te trazer paz para a sua vida. Mas só depende de você em quem você está confiando. Você está confiando em si mesmo ou você colocou Deus como centro da sua vida? Você está pedindo para Deus te guiar. Que ele fala, olha, onde caiu? E mostrando ele o lugar, cortou um pau e lançou ali. E fez nadar o quê? O ferro. Olha só que coisa interessante. Então o ferro flutuou. Então você imagina um machado para cortar madeira, não é um machado qualquer, solta aquela parte do ferro e cai na água. O homem fica desesperado, era emprestado, mas tinha uma solução. Qual era a solução? Recorrer a Deus. Recorrer ao homem de Deus. Mas ele só recorreu ao homem de Deus porque ele sabia que o homem de Deus estava ali com ele. É assim na nossa vida. Quando nós precisamos e nós não conseguimos mais, se Deus está conosco, o milagre acontece. Se Deus vai estar na nossa vida, nos guiando, nos prometeu, fez promessas para nós, e nós confiamos nas promessas de Deus, a nossa vida se transforma, a nossa vida muda. A sua vida vai mudar quando você confia em Deus. Quando você confia que Deus é o seu Deus de verdade. Eu até falei algo domingo passado, domingo à noite, que eu realizei o culto, que muitas pessoas admiram Jesus, mas poucas querem ser imitadoras de Jesus. Elas admiram. Elas acreditam em Jesus, elas falam, nossa, Jesus, você não fala mal de Jesus, não. Não fala mal de Jesus, porque Jesus é um ser soberano, Jesus é maravilhoso. As pessoas admiram Jesus, mas ela não quer ser imitador de Jesus. Ela não quer se sacrificar a sua vida para viver aquilo que Deus tem para elas. Elas querem ter suas próprias escolhas. Elas querem ter suas próprias vontades. Mas hoje nós estamos pensando diferente, nós estamos pensando porque Deus é o seu guia, Deus é o seu Senhor. E Deus quer mudar a sua vida por onde quer que você passar. Porque onde quer que você passar, é porque Deus está te guiando. Quando você escolhe andar sozinho, é o seu caminho, é os seus passos. É aquilo que você escolheu para você andar. Você vai andando para a esquerda porque você escolheu andar para a esquerda. Deus talvez está te mandando você andar para a direita, para o centro, para o lado, para trás. Deus está mandando, você está escolhendo a esquerda. Aí acontece alguma coisa, você fala, ai meu Senhor, e agora? Aí Deus vai te perguntar assim, mas quem mandou você ir por aí? Eu falei para você ir por aí? Eu ordenei que você fosse por aí nessa situação? Ou você quis viver isso por sua própria conta e risco? É isso que eu falei para vocês, às vezes nós ficamos chateados com Deus, porque nós queremos que Deus faça milagres onde nós queremos que Ele faça. Nós queremos controlar Deus. Nós queremos controlar e que Deus faça a nossa vontade e pronto. Nós queremos que Deus faça os seus milagres do jeito que nós queremos. Não do jeito que Ele quer. Nós queremos a nossa maneira e não da maneira que Deus quer. Você vê aqui que os servos aqui, esses filhos dos profetas, eles foram, desde o início, servos de Deus. Por quê? Desde o início eles falaram, olha, eu tenho aqui uma ideia. Talvez você tenha uma ideia para a sua empresa. Talvez você tenha uma ideia para a sua vida ser transformada. Você fala assim, isso vai acontecer. Já perguntou a Deus? Porque eles tinham uma ideia, não tinham? Eles falaram, nós precisamos de um lugar maior. Nós queremos um lugar maior porque aqui já está estreito. Nós precisamos ir para um lugar maior. Mas o Senhor irá conosco? O que o Senhor acha disso? O Senhor acha que está certo? O Senhor irá com a gente? Nós podemos ir, que o Senhor vai vir junto? Por quê? É isso que nós precisamos na nossa vida. É Deus estar do nosso lado. É tomar as decisões pensando o que Deus quer de mim. Senhor, o que Tu queres? O Senhor quer que eu suba no altar hoje? Ou o Senhor quer que eu desça do altar? O Senhor quer que eu use o que hoje? O que o Senhor precisa de mim? O que o Senhor quer que eu fale para eles hoje? O que o Senhor quer que eu faça? É assim que nós devemos fazer na nossa vida. O que Deus quer? O que Deus quer para você? Ou você não confia que Deus tem o melhor para você? Ou você confia em si mesmo, achando que você sabe o que é melhor para você?
Tem coisas que nós não entendemos. Tem coisas que Deus manda ir para a direita, e fala assim, nossa, para a direita, mas olha o que vai acontecer se eu for para ali. Olha a situação que talvez eu vou me meter se eu for para ali. Mas não é Deus que está mandando? Se Deus mandou, vá. Porque pode ser difícil, mas o milagre acontece quando Deus está ali. O machado era para flutuar? Não. Mas Deus faz o quê? Milagres. Mas é somente quando Deus está com você. É somente quando você está com o quê? Com o altar escondido. Lembra que o pastor falou semana passada? Do altar escondido? É quando você está lá no seu quarto, orando a Deus, Senhor, me mostra o caminho que eu tenho que andar, Senhor, me mostra como eu tenho que agir, Senhor, me mostra como eu tenho que ajudar minha família, me mostra o caminho que eu tenho que seguir, como eu tenho que fazer. É isso que Deus quer de nós. É nas suas orações você fala, Senhor, me mostra como eu tenho que caminhar. Senhor, a minha família está aqui, eu não sei mais o que fazer. Me mostra o que eu tenho que fazer. Me mostra como eu tenho que agir com eles. Porque talvez na sua família você não sabe mais o que fazer, como agir. Mas Deus pode mostrar para você como você tem que fazer. Talvez você ora por eles, nada acontece, mas Deus tem algo para você fazer que vai mudar a vida deles. Porque você não pergunta a Deus, não fala com Deus. A oração é o quê? É um diálogo, não é? Você fala com Deus e Deus responde. A oração não é um monólogo, você não fala sozinho. Muita gente está falando sozinho às vezes. Elas nem esperam Deus responder. Às vezes nem querem que Deus responda, só quer pedir. Já pedir, tá bom. Mas você nem quer responder, nem quer ouvir a voz de Deus falando com você. Você vê que ele fala assim, olha, ai meu Senhor, era emprestado. Eu preciso de uma solução agora. Porque senão eu vou me afundar nisso aqui. Muita gente tem empresa, muita gente tem seus negócios. E aí talvez você fez algo que tirou tudo que você tinha, daquela projeção que você tinha para aquele negócio. Daquela projeção que você tinha, que você falou assim, não, isso aqui vai dar certo. Eu confio que isso aqui vai dar certo. Eu confio que isso aqui é o que eu tenho para mim. Isso aqui, olha, não tem como dar errado. E você fez. Mas chegou lá na frente, você viu que a situação é diferente, você perdeu tudo que você tinha projetado talvez para aquele mês, para aquele ano. E a coisa afundou. Mas você nem recorreu a Deus antes, porque você não colocou Deus no caminho. Você não pediu para Deus te mostrar, para Deus guiar você, para Deus abrir os caminhos para você. O povo de Israel estava ali, saíram do Egito, diretamente para uma terra que mandava leite e mel. Essa era a ideia. Mas antes de passar pelo Egito, tinha o quê? O mar. Mas não tinha um mar lá desde antes? Tinha ou não tinha? Eles podiam passar por outra rota, mas eles iam enfrentar o quê? Guerras e guerras, e eles não estavam preparados para isso. Então Deus guiou eles para onde? Para o Mar Vermelho. Talvez você vai olhar assim e falar assim, mas por aí não dá. Por quê? Quando você vai sozinho, talvez pelo mar não dê mesmo não. A não ser que você saiba nadar, faça alguma coisa, mas dificilmente você vai conseguir sozinho. Mas quando Deus está com você, o mar se abre. Quando Deus está com você, o milagre acontece, o machado flutua. As coisas que parecem difíceis, parecem impossíveis, elas são totalmente transformadas. Que Deus está ali. Quando Deus está com você, quando Deus está na situação com você, você só precisa confiar. Se Deus não está com você, você não confia. Você começa a ficar desesperado. Você começa a situação, não, mas chegou uma conta aqui, chegou uma situação aqui, eu não sabia, eu não esperava, chegou outra situação aqui, eu não contava com isso, mas as coisas estão piorando, meu Senhor, e você começa a dar seu jeito. Mas não era o nosso jeito. Não vai dar certo se for do seu jeito. Não vai dar certo se for do meu jeito, é do jeito que Deus nos orienta. É do jeito que Deus vai falar assim, vai, faça desse jeito, porque aí Ele está dando o quê? O respaldo dele.
quando você tem o respaldo de Deus, não há nada que você possa fazer, somente confiar. Confia em Deus. Que mesmo quando você olha assim e fala assim, não, mas tem um mar vermelho ali adiante, tem uma situação adiante, não se desespere. Não precisa se desesperar. Você lembra que ele diz lá no Salmo 32:8? Instruir-te-ei o quê? Ensinar-te-ei o caminho que deves seguir. Guiar-te-ei com os meus olhos. Está aí na tela. Instruir-te-ei, ensinar-te-ei o caminho que deves seguir. Guiar-te-ei com os meus olhos. Ele vai te ensinar. Ele vai o quê? Te instruir. Aonde que ele vai te instruir? O caminho que deves seguir. É o caminho que você quer? É o caminho que eu quero? Não, né? É o caminho que ele vai o quê? Que você deve seguir. Aí sim, quando você estiver nesse caminho, ele vai falar do quê? Guiar-te-ei com os meus olhos. Olha que coisa maravilhosa. Então ele vai te ensinar um caminho, vai te mostrar para onde você deve andar, vai te colocar num caminho que você talvez se fale assim, não, mas esse caminho não vai dar certo. Mas ele está o quê? Te guiando e te mostrando o caminho que você deve andar. E ele está fazendo o quê? Guiando com o quê? Com os olhos dele. É com os seus? Não. É com os olhos dele. Ele está te guiando. Então, se aparecer uma situação complicada, ela é complicada para quem? Para você. É complicada para mim. Mas para Deus é. Para Deus nada é o quê? É impossível. Então, nossos olhos, nós estamos olhando e falando assim, Senhor, não é possível que eu vou passar por ali. Senhor, é isso mesmo que o Senhor quer? Senhor, é isso mesmo que o Senhor quer de mim? Mas ali eu não consigo. Exatamente, você não consegue. Mas o Deus que está em você consegue todas as coisas. É o Deus que está em você que faz o impossível. Não é você mesmo não, não adianta você querer. Não adianta você achar que você não consegue mesmo. Mas o Deus que te fortalece, o Deus que está te guiando, está com os olhos em você, é Ele que te capacita, é Ele que te transforma. Aí você consegue. Então não importa as situações, o que importa é falar assim, Senhor, eu estou confiando em Ti. Ensina-me, instrui-me, porque eu preciso aprender. Eu preciso saber. Guia-me, Senhor. Lembra o salmista pedindo? Guia-me. Guia-me e me ensina. Nós precisamos aprender o caminho que Deus tem para cada um de nós. Nós precisamos. Nós precisamos saber e conhecer o que Deus pode fazer através da nossa vida. Muitas pessoas, às vezes, elas nem têm milagres na vida delas porque elas não deixam Deus ser o guia delas. Elas não experimentaram nada de Deus. Elas não têm vida com Deus. Elas não oram a Deus. Elas não pedem para Deus mostrar o caminho. Porque uma pessoa que pede para Deus mostrar o caminho, por mais difícil que o caminho seja, os milagres acontecem, as coisas fluem. Você está em paz. Mas tem gente que não tem paz na vida. Porque ela quer sempre forçar uma situação que ela acha que é certa. Quer ver algo interessante? Deuteronômio 31. Abre aí na sua Bíblia, Deuteronômio 31. Já acharam? 31, versículo 8. O Senhor, pois, é aquele que vai o quê?
adiante de ti, ele será com quem? Contigo. Não te deixará, nem te desamparará. Não temas e nem te espantes. Você já imaginou? Não temas e nem te espantes. Aquele homem perdendo o machado, o que ele faz? Ai, meu Senhor. Ele ficou o quê? Preocupado, atemorizado. Ele tirou a paz dele porque ele falou que era emprestado. Mas você imagina a paz do homem de Deus. Onde caiu? Ali. Cortou um pau, jogou lá e o machado flutuou. Olha a paz que ele estava ali na situação. O homem chegou desesperado. Senhor, eu preciso de uma ajuda agora. Era emprestado, mas o machado simplesmente flutuou depois que Deus fez o milagre. Então o que ele está falando o quê? O Senhor é aquele que vai adiante de ti, Ele está contigo, nem te deixará, nem te desamparará. Não temas e nem tenha medo. As situações difíceis podem vir, mas se Jesus está com você, está tudo certo. Não te o quê? Te espantes. Não tenha medo. Não precisa ficar o quê? Preocupado. Porque é nas aflições que Deus está ainda mais com você. Ele disse que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele está com quem? Conosco. Aqueles que acreditam, aqueles que confiam nele, aqueles que são filhos de Deus. Quem é filho de Deus? Você é filho de Deus? Você aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador? Você confia nele? Então ele está com você todos os dias. Coloque e peça para ele te guiar. Coloque ele como centro da sua vida. Não te espantes. Não se desanima. Por mais que as coisas pareçam impossíveis no momento, ele é um Deus de milagres. Ele é um Deus que faz situações que você jamais imaginou que ele possa fazer. Ele está te guiando com os olhos dele, não é os seus olhos. Quando você olha, talvez pareça difícil. Quando você olha, pareça impossível. Quando você olha, fala assim, não vai dar certo. Você olha aquela situação e fala assim, não vou conseguir. Não vai dar certo. Eu posso olhar para uma situação e falar assim, aquela dali eu não consigo. Aquela dali não vai adiantar. É muita coisa para mim. É uma situação que eu nunca passei, eu não vou conseguir. Não te espantes. Não te desanima. Ele está adiante de ti. Não precisa desanimar. Não precisa ficar abatido. Eu sei que as aflições tentam te colocar para baixo, porque as aflições desse mundo, às vezes, são coisas que entristecem muito a gente quer ficar para baixo, a gente quer viver aquela situação e não consegue sair daquilo. Mas nós temos um Deus que vai adiante e nos guia com os seus olhos. Ele vai adiante de ti. Não importa se é um milagre que você precisa, não importa se você precisa de uma palavra, não importa se você precisa, do que você está precisando. Se Ele está diante de ti, Ele vai abrir o mar para você. Ele vai abrir as situações. Ele abre uma porta, se fechou portas para você, Ele abre outras, mas eles têm que estar com você. Se Ele não estiver com você, as coisas não vão funcionar. Ele tem que estar com você. Peça para Ele hoje, Senhor, esteja comigo. Eu preciso do Senhor na minha vida, porque sem o Senhor eu não irei conseguir. O Senhor vai comigo. O Senhor acha uma boa ideia eu fazer isso? O Senhor vai comigo nessa ideia? O Senhor vai me guiar? O Senhor vai me mostrar o caminho que eu tenho que seguir? É isso que nós devemos fazer. Porque no momento de angústia, no momento que talvez você fale assim, eu não vou conseguir, é Ele que vai te socorrer. É Ele, você vai ter um Deus que fala, Senhor, eu preciso da sua ajuda. Eu preciso que o Senhor me ajude nesse momento. Para a gente encerrar lá no Salmo 34, nós já vamos encerrar nossa mensagem de hoje. Salmo 34.
verso 15 em diante. Salmo 34, 15. Os olhos do Senhor estão sobre quem? É sobre todos? Os justos, não é isso? E os seus ouvidos atentos ao seu clamor. Então, clamor de quem? Não, é todo mundo. Deus está ouvindo todo mundo, né? Deus está ouvindo quem? Os justos, não é isso? Atentos ao seu clamor. A face do Senhor está contra os que fazem o mal, para derraigar da terra a memória deles. Os justos clamam, e o Senhor o quê? Ouve o que mais? E os livra de todas as suas. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e que salva o quê? Os contritos de espírito. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor os livra de todas. Ele guarda de todos os seus ossos, nem sequer um deles se quebra. A malícia matará o ímpio, e o que aborrece o justo serão punidos. O Senhor resgata a alma dos seus servos, e nenhum dos que nele confiam será condenado. Olha que coisa maravilhosa. Verso 17 diz que os justos clamam, e o Senhor o quê? Os ouve. Os justos, então, clamam, e o Senhor os ouve. Lembra do servo lá? Ai, meu Senhor, era emprestado. Vamos resolver. Cadê? É assim na nossa vida. As coisas são o quê? Simples. Nós que dificultamos. Os nossos olhos que dificultam as coisas, porque nós olhamos e achamos o quê? Vixe, é uma coisa muito, muito, muito grande. Olha, é muito difícil. A situação não vou dar conta, mas quando você clama ao Senhor, quando você fala, Senhor, eu preciso disso porque eu estou aflito, eu preciso de paz, os meus olhos estão vendo uma situação que eu não consigo enfrentar, mas o Senhor é o quê? Ouve a voz de quem? Dos justos, daqueles que colocaram o Senhor na frente, daqueles que confiam na sua palavra, daqueles que colocam Deus em primeiro lugar. Não é de todos, é somente dos justos. Quem aqui é justo? Você é justo? Deus quer fazer algo com você hoje que Ele jamais fez. Muitas pessoas aqui hoje estão enfrentando dias difíceis. Está complicada a situação, você não sabe mais para onde ir, não sabe onde colocar e depositar aquilo que você acredita. Porque até então você foi somente com o que você achava que era certo. Você foi somente com o que você achava correto a se fazer. E você não colocou sua esperança no Senhor. Lembra? Guia-me, Senhor. Guia-me na tua verdade, ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação. Por ti eu estou esperando todo o dia. Guia-me, Senhor. O Senhor é o Deus da minha salvação. É quando a aflição está ali, como diz o salmista, os justos, eles falam, eles oram, e Deus ouve a oração deles. Então é quando você está ali e fala, Senhor, guia-me, pois tu és o Deus da minha salvação. Está difícil para mim, está complicado. Eu não sei mais aonde depositar a minha esperança, mas eu confio em Ti. A situação está difícil, a situação está quase impossível para mim, mas o Senhor, meu Deus, que me guia com seus olhos, que para Deus nada é impossível, o Senhor é meu Deus. Eu coloco o Senhor aqui agora no meio da minha vida, eu coloco o Senhor como centro da minha vida. É isso que Deus quer de cada um de nós. É nós olharmos para situações, talvez, e falar assim, eu não consigo, mas saber que tem um Deus que está ao seu lado que consegue. Um Deus que enfrenta qualquer situação, um Deus que vai além do que você pensa, do que você imagina. É um Deus que vai com você além. É um Deus que olha para o machado que está afundando e fala assim, espera aí que eu vou resolver. É um Deus que olha para o mar vermelho e fala assim, Moisés, manda o povo marchar. Manda o povo continuar, porque parou.
Mas o Senhor não está vendo o mar? Estou vendo, mas ele vai se abrir, vai. Nós estamos às vezes igual o povo. Tem um mar na nossa frente, tem alguma coisa, o machado afundou, estou perdido, acabou tudo para mim. A minha esperança se foi, porque o machado afundou. A minha vida cada vez mais funda. Eu não sei mais o que fazer. Que bom que você não sabe. Graças a Deus que você não sabe. Pelo menos não vai tentar fazer mais nada. Você vai deixar Deus fazer a situação na sua vida. Porque às vezes é só assim que nós colocamos Deus na nossa vida. Deus está querendo, está batendo a porta. Você não está abrindo. Você não está abrindo a porta para Deus. Porque você está confiando nas suas próprias convicções. Você está confiando no seu próprio achismo. E não está deixando Deus fazer o milagre dele na sua vida. Ele quer transformar você. Ele quer transformar a sua vida. Ele quer transformar a vida da sua família. Ele quer transformar os seus negócios. Ele quer transformar você. Deixa Deus te transformar. Deixa Deus te mudar. Clame a Ele. Peça para Ele. Quebranta seu coração hoje, fala, Senhor, eu preciso. Faça como o servo lá falou, ai meu Senhor, era emprestado, agora eu preciso de um milagre aqui hoje. Para Deus nada é impossível, para Deus é fácil. Mas aos nossos olhos que é difícil. Aos nossos olhos é impossível. Mas aos olhos de Deus não é nada. Não existia mar para Deus, porque era só marchar. O povo ficou 40 anos no deserto. Não faltou nada para eles. Porque Deus escuta a voz daqueles que é o quê? Dos justos. Deus socorre os aflitos. Lá no Salmo 145, verso 18, diz que perto está o Senhor daqueles que o invocam. De todos que invocam em verdade. De todos aqueles que estão com o coração quebrantado. Que estão talvez aflitos. O seu coração talvez está ali preso, ali numa situação que você está aflito, você está chateado, está amargurado. As situações parecem que não se desenvolvem e você está aflito. Mas Deus escuta, perto está daqueles que o invocam. Se você não invoca o nome do Senhor, se você não invoca Deus para a sua vida, Ele não está perto de você. Porque Deus não é igual o Satanás. Satanás que veio para roubar, matar e destruir. Ele não bate na porta. Ele vem e quer te destruir. Deus não. Deus está esperando você. Qual é a sua decisão? O que você pretende? O que você quer? Qual é aquilo que você pensa para a sua vida? Que você quer tanto fazer, mas você colocou Deus no centro da sua vida? Você colocou Deus para mudar, fazer a vontade dEle na sua vida? Lá em Hebreus, para nós encerrarmos, em Hebreus 4, versículo 16, ele diz o seguinte, Hebreus 4, 16, já acharam? Já está na tela. Diz o seguinte, cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Olha que coisa interessante. Cheguemos, pois, com o quê? Com confiança. Você confia em Deus? Sim ou não? Sabe o momento que mais você mostra que você confia em Deus? É no momento difícil. É no momento que as coisas parecem impossíveis. É no momento que talvez você fale assim, eu não vou conseguir. Ali mostra se você está confiando ou não em Deus, porque somente Deus pode mudar a história daquele momento. Porque nós falamos às vezes que confiamos em Deus, mas no momento que está tudo dando certo, está tudo indo mil maravilhas, você fala assim, não, eu confio em Deus.
Aí quando vem uma situação, você fica desesperado, não sabe mais o que fazer, se entrega à situação. Aí é a vontade de Deus, você larga para lá. Você desiste. Às vezes você tem um filho que talvez perdido no alcoolismo, perdido nas drogas, você desistiu. Mas era o momento mais importante de você confiar em Deus. O momento de você falar assim, Deus, eu não aceito isso, a minha família vai ser uma família de Deus, uma família salva, e você continuar lutando por isso. E deixar Ele te guiar e mostrar o caminho que você tem que percorrer. Como você deve agir. Mas às vezes as pessoas perdem a confiança. Por isso que ele fala, ó, cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia. Você quer a misericórdia de Deus? Quando a misericórdia de Deus vem sobre você, quando a graça dele vem sobre você e te alcança, a sua vida é transformada. Você não mesmo quando a graça de Deus chega perto de você, está com você. A sua vida jamais será a mesma. Que ele fala, ó, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. É todo tempo? Não, é oportuno. Porque nem todas as vezes você vai precisar de um mover, de um milagre. Às vezes Deus vai falar assim, vai, você consegue. Mas quando você não consegue mais, saiba que tem um Deus com você. Sabe que tem um Deus que te guia, um Deus que te orienta, um Deus que muda a sua vida, um Deus que transforma você. Um Deus que abre o mar vermelho, um Deus que faz o machado flutuar. Somente peça, Senhor, me guia pelos teus caminhos. Mostra-me, Senhor, o que o Senhor quer como é que o Senhor quer que eu ande. Mostra o caminho que eu tenho que percorrer, mostra porque eu preciso disso. Quando nós confiamos em Deus, nós fazemos nosso altar secreto, nosso altar escondido. Nós oramos, pedimos, Senhor, eu só confio em Ti. Nossa alma talvez está aflita, seu coração está aflito hoje. Peça ao Senhor, clame ao Senhor. Fale com Ele hoje, Senhor, eu preciso disso. Eu preciso que o Senhor me dê paz. Eu preciso que o Senhor venha e mude a minha vida. Eu preciso que o Senhor venha e talvez é um milagre que você precisa. Fale como o servo fez, ai meu Senhor, era emprestado. Eu preciso de um socorro. A minha alma está aflita, eu preciso de alguma mudança, porque eu não vou conseguir. As coisas não estão indo bem para mim, as coisas não estão indo certo, está cada vez mais afundando, como o machado afundou. Mas Deus pode fazer novamente flutuar. Deus pode fazer novamente sua vida ser restaurada, ser mudada. Deus pode fazer de você um novo homem, uma nova mulher. Deus pode mudar a sua família, basta você clamar e pedir a Ele hoje. Ele quer mudar a sua vida, Ele quer mudar a vida da sua família, e Ele vai fazer isso hoje. Confia no Senhor, clame ao Senhor, peça para Ele. Lá em 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 6, diz, humilhai-vos, pois, diante da potente mão de Deus. De quem você deve se humilhar? É do seu chefe pedindo mais dinheiro? É do seu pai, da sua mãe? É de quem? Humilhai-vos diante de quem? De Deus, da potente mão de Deus, para que no seu tempo vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Deus tem cuidado de você? Você tem lançado sobre Ele a sua ansiedade? Que às vezes nós estamos ansiosos, angustiados, aflitos, mas Deus veio para nos trazer paz, porque Ele está nos guiando com os seus olhos e não com os nossos olhos. Você pode ter uma montanha para você passar, você pode talvez ter uma situação que você fala assim, eu estou no fundo do poço. Dá bem, né? Que Deus faz você flutuar, levantar de novo. Deus é um Deus de milagres. Confia nele. Os olhos do Senhor é que estão te guiando. É somente os olhos do Senhor. Ele vai te ensinar, vai te guiar, vai te instruir. Escute a voz de Deus, ouça a voz de Deus. Se Deus está mostrando um caminho que você tem que seguir, se Deus está mostrando algo que você tem que fazer, faça. Mas não duvide da poderosa mão de Deus. Deus hoje quer ouvir a sua oração, quer ouvir o que você tem para falar com Ele hoje. Porque as pessoas podem estar aflitas, mas às vezes
a aflição delas, elas nem falam com Deus. Às vezes elas ficam aflitas, guardando aquilo dali para dentro delas. E a situação vai só piorando, piorando. E está só afundando cada vez mais. Se não é a intervenção do homem de Deus, o machado ia continuar lá embaixo, no fundo. Mesma coisa na sua vida. Se você não pedir a intervenção de Deus, fala: Senhor, eu preciso, eu quero, eu necessito. Você vai continuar lá embaixo. A sua situação financeira vai continuar lá embaixo. A sua situação familiar vai continuar lá no fundo. Mas ainda bem que nós acreditamos em Deus que faz milagres, amém?